Palavras diárias de Deus. O homem experimenta Deus, conhece a si mesmo, livra-se de seu caráter corrupto e busca um crescimento na vida. Tudo isso por causa do conhecimento de Deus. Se você procura conhecer apenas a si mesmo, lidar com seu caráter corrupto, não tem conhecimento da obra que Deus realiza ao homem e de quão grande é sua salvação, ou de como você experimenta Deus e testemunha suas ações, então, sua experiência é inútil. Se você acha que ser capaz de colocar a verdade em prática e conseguir suportar significa que a vida de uma pessoa amadureceu, então, isso significa que você ainda não entende o verdadeiro significado da vida, nem o propósito de Deus ao operar no homem. Um dia, quando estiver nas igrejas religiosas, entre os membros da Igreja do Arrependimento ou da Igreja da Vida, encontrará muitas pessoas devotas cujas orações contêm visões e que se sentem tocadas e têm palavras para guiá-las em sua busca pela vida. Além disso, em muitos assuntos, elas são capazes de suportar, renunciar a si mesmas e não ser conduzidas pela carne. Naquele momento, você não conseguirá dizer qual é a diferença. Acreditará que tudo o que elas fazem é o certo, é a expressão natural da vida, e é uma pena que o nome em que elas acreditam esteja errado. Essas crenças não são tolas? Por que se diz que muitas pessoas não têm vida? Porque elas não conhecem a Deus e, portanto, disse que elas não têm Deus e não têm vida. Se a sua fé em Deus atingiu certo ponto em que você é capaz de conhecer completamente as ações de Deus, a sua realidade e cada etapa de sua obra, então você está possuído pela verdade. Se você não conhecer a obra e o caráter de Deus, então ainda não tem muita experiência. Como Jesus realizou aquela etapa de sua obra, como esta etapa está sendo realizada, como Deus realizou a sua obra na era da graça, e que obra foi realizada, que obra está sendo realizada nesta etapa. Se você não tiver um completo conhecimento dessas coisas, então nunca se sentirá seguro e protegido. Se após um período de experiência, você for capaz de conhecer a obra realizada por Deus e cada etapa dela, bem como ter um conhecimento profundo dos objetivos das palavras de Deus e por que tantas palavras proferidas por Ele não foram cumpridas, então poderá ficar tranquilo e seguir o caminho à frente com ousadia, livre de preocupação ou refinamento. Vocês devem ver o que Deus utiliza para alcançar tanto de sua obra. Ele utiliza as palavras que profere, refinando o homem e transformando suas concepções através de vários tipos de palavras. Todo o sofrimento que vocês suportaram, todo o refinamento que experimentaram, o tratamento que aceitaram dentro de si, o esclarecimento que experimentaram, tudo isso foi alcançado usando as palavras proferidas por Deus. Por que o homem segue a Deus? Por causa das palavras de Deus. As suas palavras são profundamente misteriosas e podem tocar o coração do homem, revelar coisas profundas dentro do coração do homem.
pode fazer com que ele saiba de coisas que aconteceram no passado e permitir que veja o futuro. E assim, o homem suporta o sofrimento por causa das palavras de Deus e é aperfeiçoado por causa de suas palavras. Só então, o homem segue a Deus. O que o homem deve fazer nesta etapa é aceitar as palavras de Deus e, independente de ser aperfeiçoado ou refinado, o que é importante são as palavras de Deus. Esta é a obra de Deus e é a visão que o homem deve conhecer hoje.